Bem, queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez com você aqui no nosso podcast Arca Missionária, alusivo, temático, dentro do 23º Congresso de Adolescentes da nossa IEDALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, presidida pelo nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena. E conosco aqui nos estúdios da IEDALP Comunicação, o presbítero Davidson Pontes, ali da AD Alagoas, teve ministrando aqui desse maravilhoso trabalho. Presbítero Davidson, seja bem-vindo, à paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Trajano, para mim é um prazer estar aqui neste dia com o senhor e com todos os internautas que acompanham esse podcast. Muito bem. Querido Davidson, falamos aqui em off, a gente tratando um pouco das conversas, né? O senhor falou que teve a sua vida na infância e adolescência na igreja. Conta um pouco desse processo, eu sei que o senhor é um milagre de Deus, né? Conta pra gente, tô curioso de saber. Meu pastor Trajano, todos os internautas, minha mãe, junto com meu pai, uma mulher muito simples, que até hoje não sabe ler nem escrever, e cuidou da gente na base da oração, levando eu e meus irmãos para os cultos, e muitas vezes debaixo dos bancos, e as nossas vidas foi assim, sendo sempre levados para a igreja, independente das situações adversas, nós fomos criados na igreja servindo a Deus. Muito bem. E como foi esse processo teu de adolescência dentro da casa do Senhor? A gente sabe que é uma fase muito difícil, é uma fase de transição, pastor Trajano, e é uma fase muito complicada, mas uma bênção de Deus. E uma das coisas que lembro é que a gente gostava de fazer algumas coisas que não podia fazer. E eu dizia para minha mãe, mas todo mundo faz, todo mundo pode. Sempre essa indagação, né? Por que é que eu não posso? Eu quero ir, eu quero fazer. Ela dizia, você não vai. Vou falar com meu pai. Meu pai dizia, você também não vai. E ficava aquela, você não vai. E eu dizia, por que eu não posso? E minha mãe olhou para mim uma vez e isso ficou marcado. Falei, todo mundo pode, mamãe. Por que eu não posso? Ela disse para mim, porque você não é todo mundo. Olha. Sobre você tem uma promessa. Glória a Deus. Deus me disse que te transformaria num pregador do seu evangelho. Isso te marcou no coração, Deus. 12 anos de idade. Glória a Isso Deus. marcou. Glória a Deus. Você vê, tu fala com emoção isso, né? Muito bom. As orientações dos pais, né? Na casa de Deus. E mesmo quando o jovem ou adolescente não tem essas orientações, a gente vê a mão de Deus sobre, né? E como foi esse processo, querido Davidson, com relação à tua vida na igreja, relacionado à ministração da palavra, a ser hoje um pregador do evangelho? Conta para mim. Então, pastor Trajano, como minha mãe, eu citei, irmã Girlene, não sabe ler nem escrever até hoje, mas é uma guerreira, falo isso com muito orgulho. Mulher de oração, né? Mulher de oração. Eu tive que aprender a ler e escrever muito cedo. Olha aí. E ela conta que com 3 anos de idade eu já sabia qual era o ônibus que tinha que pegar junto com ela, porque ela não sabia ler. Ela, meu filho, a cor do ônibus é essa, o nome, tá certo? Eu dizia, tá, mãe. Olha aí. Entra que é ele. Tu já era o... E glória a Deus. Minha mãe me fazia escrever no caderno versículos bíblicos e eu transcrevia da Bíblia para o caderno. E ali eu fui pegando habilidade com versículos e ali eu já fui dando palavras em culto infantil. Então ela foi tua professora. Sem né? saber ler e escrever. Que coisa linda, rapaz. Aleluia. Ela diz que dava uma pisa para eu ir dormir, para eu largar os livros, eu não largava. Olha aí. Tu já desde pequeno, já com esse trabalhar de Deus, na preparação, tu já enxerga dessa forma? Porque eu via desde pequena a necessidade de minha mãe. Isso é um instinto de um filho. Honrar, se possível, proteger a mãe. Isso. E eu via, eu tenho que aprender pela necessidade de minha mãe, para poder cuidar da minha mãe. E ali eu aprendi muito rápido a ler e escrever. E acredito que minha filha também herdou isso de mim, Helena, que também já escreve, já lê muita coisa, com 4 anos. E esse foi o processo. Muitas indagações, mamãe negava tudo junto com o papai, mas a gente cresce e hoje a gente entende. Então, vai ter momentos adolescentes que a mãe vai dizer não e o pai também, um coordenador, um líder, e a gente naquele momento não vai entender. Mas passaram-se anos. E tem horas que eu penso, poxa, se naquele tempo eu tivesse a mente de hoje, não indagaria tanto. É verdade. Tá aí a história de vida, né, do presbítero Davidson. Certamente Deus está falando no teu coração
A gente sente aqui, né, um ambiente, a presença de Deus, dos relatos do servo do Senhor. Davidson, mas quando surgiu assim a questão do ministério da palavra na tua vida? Com que idade foi? Com uns 12 anos de idade, eu fui convidado para realmente dar uma palavra num culto. Adolescente, né? Adolescente. E eu me lembro que eu preguei sobre Davi. Foi um sermão longo de 5 longos minutos. Eu li todo o esboço que eu preparei rápido. Rapidinho. Não tinha mais nada para falar. Um nervosismo, né? Mas naquele dia marcou e acredito que Deus falou com pessoas. A palavra de Deus, conforme está escrito, ela não volta vazia. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz isso. Eu acredito que naquele dia marcou minha história, foi um pontapé inicial. E dali em diante eu tive outras oportunidades e o ministério da palavra sempre ardeu no meu coração. Apesar de que meu sonho era ser cantor e também tocar algum instrumento. Só que nunca deu certo para mim. É na palavra, né? É na palavra. Davidson, dentro desse processo teu na igreja, como adolescente, teus pais, né? Te orientando nesse processo, sendo instrumentos de Deus para a tua vida, como tu enxerga hoje, qual seria na tua ótica, na tua perspectiva, o maior desafio para o adolescente na atualidade? E como ele pode vencer esse desafio? Na nossa época, pastor Trajano, digo isso com alegria, mas na nossa época não existia tanta acessibilidade tecnológica como hoje. É verdade. As informações, né? Um dos maiores desafios dos jovens hoje em um clique, você tem tudo. Informações, não é verdade? Perfeito. De serviços. Isso. Então, o maior desafio do jovem hoje, do adolescente, é saber em Deus se controlar em meio a tantas tecnologias que o mundo oferece. Pois é. Que são coisas que tiram o foco realmente da palavra, tiram o foco do ministério que Deus tem trabalhado e confiado a alguém. Um dos maiores desafios, acredito que seja esse. É isso mesmo. E só através da luz da palavra, seguindo conselhos bíblicos, né, dos seus pais, dos seus líderes, que a gente pode vencer. Eu lembro que eu escrevi, Davidson, lembrando, tu fez me lembrar algo, eu escrevi já há 10 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, sobre a questão da internet. Isso há 10 anos atrás, né? E o título era com clique você se edifica, né? E com clique você céu ou inferno, né? Tudo é uma questão de decisão. Então eu escrevi sobre isso já logo no surgimento do advento da tecnologia, acessibilidade, e hoje não é diferente, né? Hoje com um clique você se edifica, e com um clique você abre as portas do mundo, né? Das coisas que não agradam a Deus, e eu concordo contigo, você tem razão. É um desafio muito grande, e só à luz da palavra, sobre a égide do Espírito, que o adolescente vence isso. Concordo. Dentro do 23º Congresso, querido, o que é que te chamou mais a atenção desse trabalho para você? O que é que te chama a atenção, assim, que marca e você vai levar para o resto da vida? Meu pastor, ver a alegria desses adolescentes, o entusiasmo, a entrega no momento da palavra, no momento do louvor, é algo que nos marca, porque nós vivemos em uma sociedade hoje, infelizmente, tão corrompida, e nós, em pleno sábado, hoje, vermos adolescentes, moças, rapazes adorando a Deus dessa forma, se entregando no momento da palavra, Deus fazendo coisas maravilhosas, a gente fica muito alegre, isso nos marca. Jovens, adolescentes chorando, se entregando, isso marca. Isso nos marca porque a gente sabe que, com todo respeito, pastor Trajano, presbítero Davidson, se Jesus não voltar, nós vamos passar. E eles, de fato, serão os que vão substituir a geração. E eu acredito nessa geração, apesar de que, entendo eu, essa será a última geração. Essa é a geração do arrebatamento. Nós temos que crer nisso. O tema fala, né? Até que ele venha, né? Até que ele venha. Nos mantermos fiéis. E o que me chama a atenção é essa alegria dessa juventude, dos adolescentes. Isso me deixou muito entusiasmado e eu estou feliz de ter participado dessa tão linda festa. Maravilha. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dentro da tua ministração, querido Davidson, qual foi o viés, como foi que a questão do preparo, qual foi o viés, o foco da tua mensagem? A gente prepara com oração, jejum, fazendo um sermão, analisando possíveis pontos. E o que chama mais atenção nessa mensagem
é que Daniel, ele entrou no reinado da Babilônia, mas ele não ficou só no reinado de Nabucodonosor e depois parou de ser fiel. É aí que eu digo até que ele venha. Porque Nabucodonosor morreu, assumiu Belsazar e Daniel continuou crente. Belsazar morreu, Dario assumiu, Daniel continuou crente. Dario morreu, assumiu Ciro e o Daniel crente. E um fato que me chamou muita atenção na mensagem é quando Daniel descobre, no reinado de Dario, que estão tramando contra ele porque viram ele orando. E eu, olhando o texto, quem olha pela primeira vez, imagina que Daniel não vai orar, porque tem uma ameaça. Qual é a ameaça? Se orar a outro Deus, a outro ser, e pedir a não ser Dario, direto cova dos leões. Morte. Daniel foi orar. Eu falei, não é possível. Sabe por que Daniel foi orar, pastor Trajano? Porque Daniel descobriu. É menos perigoso ir para a cova dos leões do que ficar um dia sem orar a Deus. Olha a estratégia do inimigo. Daniel orava 3 vezes ao dia. Isso foi falado pelos adversários dele, que não queriam que ele assumisse o cargo que o rei Dario estava propondo. 3 vezes ao dia, o prazo do decreto era 30 dias. Eu não sou muito bom de matemática, mas 3 vezes 30 é 90. Olha a armadilha do diabo. Se ele orar, a gente pega ele. E se ele não orar, perdemos tempo? Não. Desconectamos ele do Deus dele 90 períodos de oração. E sem orar... Tentar impedir, né? E sem orar 90 períodos de oração, daqui a pouco ele se veste igual a gente, fala igual a gente, se corrompe igual a gente, vai pra balada igual a gente. Mas a gente tá firme até que ele venha, mesmo debaixo de ameaça. Dá vontade de já assistir a mensagem. Você que não assistiu, está aqui. Assim que encerrar esse bom bate-papo, essa conversa com o presbítero Davidson Pontes, você pode acessar aqui na descrição do vídeo. Está o link para você ouvir a mensagem na íntegra. Se já viu, veja de novo, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas por essa poderosa administração da palavra. Certamente você será edificado. Presbítero Davidson, estamos chegando ao final do podcast. O tempo já nos impulsiona, né? Mas é um prazer ter o senhor conosco aqui. Oro a Deus para o senhor voltar mais vezes, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os que estão em casa nesse momento. Certamente muita gente, não só aqui de Recife, mas de todo o Brasil e também da sua terra, Alagoas, né? Esse povo tão abençoado por Deus. Fica à vontade, querido. Quero mandar um abraço para os meus pais, para todos os amigos internautas aqui e deixar uma palavra para você e muitas coisas que eu tenho ouvido por onde tenho passado, por esse Brasil e por misericórdia de Deus fora dele. A vontade que as pessoas têm de parar e de desistir. E você já se perguntou por que é que mesmo querendo parar você não parou? Você disse que não ia e foi. Disse que não cantaria e cantou. Disse que não pregaria e pregou. Disse que iria entregar o cargo e não entregou. E até hoje você se pergunta, por que é que eu não parei quando quis parar? A resposta de Deus para a sua vida é, sabe por que você não parou e nem vai parar? Porque você não tem chamado de Deus. É o chamado de Deus que tem você. E o chamado de Deus é maior do que a sua vontade de parar, é maior do que a sua dor. Lembra do profeta Jonas? Deus mandou Jonas pregar contra a grande cidade de Nínive. Muita gente diz, ele foi para Tarsis, foi nada. No meio do caminho, Jeová pegou ele. Engolido por um grande peixe, cuspido, e no final, depois de 3 dias e 3 noites, Jonas entendeu que teria que ir para onde Deus mandou ir, para que ele fosse aquilo que Deus queria que ele fosse. Para você não é diferente, a pergunta é, com todo respeito, Jonas, no final de tudo, foi para Tarsis. Lá no ventre do grande peixe, quem sabe ele pensou, se eu soubesse que ia passar por isso, não tinha desobedecido a voz de Deus. A pergunta para você, com todo respeito, internauta, vai de barco ou vai de peixe? Mas você vai. Deus te abençoe, Deus te dê força, receba a graça de Deus neste dia. Deus abençoe sua família, no nome de Jesus. Tá aí, presbítero Davidson Pontes, da Assembleia de Deus de Alagoas. Um abraço nos seus pais, na sua esposa, a irmã Cris, a sua filha Helena. Continue sendo esse homem humilde, sendo usado por Deus. É muito bom ter o senhor aqui, muito bom. Muito obrigado, pastor Trajano. Para mim é uma grande honra. Quero aproveitar e deixar um abraço também de consideração do meu pastor, reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, ao nosso querido pastor Roberto José dos Santos Lucena. Deus abençoe de uma forma especial esses 2 grandes homens em sua presença e os mantenham firmes até que ele venha. Leva um abraço caloroso ali a todo o povo da Assembleia de Deus na Alagoas. Sim, senhor. Com muita honra. Obrigado, querido. Pai do Senhor, viu? Pai do Senhor, pastor.
Bem, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária, nesse ambiente, né, bem espiritual, onde Deus certamente falou o teu coração. Mais uma vez, quero convidar você que assim que encerrar esse bate-papo, acesse aqui, clique no link da mensagem do presbítero Davidson Pontes, para que você seja edificado. Também compartilhe, deixe seu like e comente de onde você assistiu, de onde você está consumindo esse conteúdo. Finalizo deixando o meu texto áureo de Esdras 7:10. Busque a palavra, viva a palavra e ensine a palavra. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.